Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. E depois estaremos lendo o livro do Gênesis, capítulo 1. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não tornará para mim vazia, antes fará o que me apraz, e prosperará naquilo para que a enviei. O livro do Gênesis, capítulo 1. Vamos repetir o versículo 3, todo junto do capítulo 1. 1, 2, 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Oremos. Poderoso Deus, bendito é o teu nome, engrandecido seja a sua palavra. Ó Pai querido, estamos aqui para aprender os teus ensinos, para compreender a sua revelação. Eu sou carente de ti, sou insuficiente, dependo de ti para falar, como os meus irmãos precisam de ti para compreender. Espírito Santo, tu és o mestre por excelência, tu és a própria sabedoria, em ti está escondido todo o tesouro do saber. Ajuda-nos nesta noite e ser glorificado aqui, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, amém. Podem sentar, amados. Amados, hoje estaremos continuando ao tema prosperidade bíblica, com foco em Deus. Semana passada concluímos a respeito da prosperidade de Deus na vida de José, onde falamos das suas perseguições, porque todo homem que prospera é perseguido. Falamos que Deus estava com José na prisão, falamos que ele prosperou na prisão, ele aproveitou a oportunidade de trabalhar na prisão. Também falamos que ele era fiel nos dons, falava o que Deus lhe revelava. Falamos também que José amava pessoas, era um líder que amava pessoas. E hoje, irmãos, estaremos falando a respeito da prosperidade que se vê em Deus. Tentaremos fazer relação nessas qualidades que está em Deus e que também está em toda pessoa que prospera. Toda pessoa que prospera tem qualidades em sua vida que são qualidades divinas. Não é à toa, irmão, que Deus disse assim: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus disse façamos o homem parecido conosco, é que o homem teria semelhanças, teria qualidades, teriam características que pareceriam com as características divinas. Vamos dar aqui uma pequena definição de Deus. Infelizmente, irmãos, não é possível definir Deus. Jamais definiremos Deus, porque Deus é infinito e não se define o infinito. Mas Deus deu uma definição de si mesmo. Êxodo 3,14, se alguém quiser ler. Obrigado. Perceba, irmão, que Deus definiu o que Ele é. Eu sou o que sou. E nós deveremos aceitar. Compreender jamais, mas deveremos aceitar. Deus é o que é. No tocante à sua palavra, a palavra de Deus é criadora. Deus disse: haja luz, e o que nós lemos aqui? E houve luz. Deus fala e acontece. No livro de Isaías 55:11, Deus disse: a minha palavra não voltará para mim vazia, antes prosperará para aquilo para a qual eu a enviei. Se Deus mandou uma palavra, Deus vai receber os frutos desta palavra. Outra coisa, Deus pensa, tem ideias, Deus tem projetos. Vamos ver alguns versículos a respeito dos pensamentos de Deus. Isaías 55, 8 e 9, e alguém, Jeremias 29, 11. Amém. Então Deus, Ele é o que é, a sua palavra é criadora, e Deus não fala sem pensar. Diga comigo: Deus não fala sem pensar. Isso é uma qualidade de toda pessoa próspera.
Toda pessoa que vive em prosperidade não fala sem pensar, ela pensa e fala. E Deus tem pensamentos. Ele diz: os meus pensamentos são muito elevados, vocês não vão entender os meus pensamentos, vocês não vão entender os meus caminhos. Haja vista, falamos de José. Deus deu sonhos para José, que ele seria maioral dentro da sua casa, e foi acontecendo tudo errado na vida de José. No final, está lá os irmãos de José de joelho diante dele. Por quê? Porque os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos. Os caminhos de Deus não é o caminho que nós tomamos. Disse o apóstolo Paulo: a multiforme sabedoria de Deus. A sabedoria de Deus é multiforme. Deus não tem só um caminho, Deus tem uma infinidade de caminhos. Deus não tem só uma maneira. Jeremias 29:11. Amém. Obrigado. Então Deus está dizendo para Israel: olha, eu tenho um pensamento ao vosso respeito, ó meu povo. Eu tenho projetos para vocês, eu tenho plano para vocês, e os meus pensamentos são de paz, os meus pensamentos são bons. Queridos, Deus não pensa coisa ruim a respeito de ninguém, irmão. Deus quer o nosso bem. Os planos de Deus para nós são bons, são planos de paz, para nos dar o caminho que desejamos. E outra coisa, Deus tem poder devido à sua onipotência. Isaías 43, versículo 13. Se alguém quiser falar de cor, obrigado. Operando eu, quem impedirá? Deus tem poder. Deus tem poder. Só uma breve síntese do que Deus é. Ele é o que é. A sua palavra é criadora. Ele planeja, ele pensa, e ele é onipotente. Tudo o que ele quer fazer, ele faz. Não é assim a humanidade. Nós somos parecidos com Deus em alguns aspectos. Por exemplo, nós também falamos ou não falamos? Falamos. Nós também pensamos ou não pensamos? Sim, planejamos. Mas quando a gente fala, um exemplo, que haja uma cadeira, vai aparecer uma cadeira? Jamais, né? Que diante de mim um cavalo, vai acontecer? Jamais. Então a nossa palavra não é criadora como a palavra de Deus. Outro sim, nem tudo que a gente quer fazer nós conseguimos. Um exemplo, a ideia do telefone sem fio ou o celular é uma ideia antiga, mas quem pensou nessa ideia conseguiu fazer? Não. Por quê? Porque as suas limitações, as suas finitudes, o tempo, a sua idade, tudo impediu que ele fizesse. Mas o que aconteceu? A sua ideia ficou registrada, a sua ideia foi passada para outras gerações. Aí veio outras gerações e trabalharam naquela ideia, trabalharam e passou gerações. Hoje aquela ideia se tornou real, mas aquele que pensou não pôde fazer. Por quê? Porque somos finitos e impotentes. Mas Deus não tem nada disso. Vamos olhar Deus aqui no princípio, queridos. Deus é criativo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Deus é criativo. Deus cria. Deus tem pensamentos criativos. Toda pessoa que é próspera é uma pessoa criativa. É uma pessoa que tem ideias. É uma pessoa que tem pensamentos. É uma pessoa que a sua mente borbulha de muitas ideias. Toda pessoa criativa próspera. Falamos da palavra de Deus. Deus disse e aconteceu. Agora, quando Deus fala alguma coisa, irmão, diz as Escrituras que o Espírito de Deus torna real tudo aquilo que Deus fala. Vamos ler, irmãos, alguns trechos. Salmo 104, versículo 30. Salmo 33, versículo 6. Alguém? Amém. Então Deus disse: haja toda sorte de animais, toda sorte de répteis. O Espírito de Deus criou tudo aquilo que Deus falou.
envia o teu Espírito e são criados. O Espírito de Deus traz a existência. Deus é o único capaz de trazer à existência coisas que nunca existiram. Então o Espírito de Deus vem e opera dentro daquilo que Deus falou. Salmo 33, versículo 6. Amém. Pelo Espírito da sua boca foi criado todo o exército dos céus. O Espírito de Deus, ele confirma e realiza tudo aquilo que Deus fala. O homem não é assim. O homem, ele diz, mas ele vai ter que fazer alguma coisa com suas próprias mãos. Ele vai ter que trabalhar dentro da sua ideia. Ele vai ter que transmitir a sua ideia. E às vezes vai morrer sem ver a sua ideia se realizar. Mas nem por isso esta pessoa deixou de ser próspera. Mas as suas limitações impediram de ver a sua palavra ou a sua ideia se concretizar. Dentro desta questão da fala, irmão, que é uma das qualidades mais fortes dentro de uma pessoa que prospera, a pessoa que prospera, ela fala. Deus é próspero. Por que Deus é próspero? Porque Deus, ele fala, Deus diz. E todo ser humano próspero é uma pessoa comunicativa. Diga comigo, todo ser humano próspero é comunicativo. Amados, não adianta eu ser genial, eu ter grandes ideias, se eu não falar as minhas ideias. Adianta? Não adianta. Eu tenho muitas ideias. Às vezes você está lá na sua empresa e tem uma coisa chamada brainstorms, tempestade de ideias. Aí os chefes querem resolver um problema e senta todo mundo lá e começa a dizer: quem tem ideia, o que a gente pode resolver aqui, o que a gente pode fazer. Aí está todo mundo lá quebrando a cabeça, e você está com a ideia que vai resolver o problema, mas aí você não fala. Aí o chefe chega para você e fala: que ideia você tem, rapaz? Ou menina, ou mulher? Eu não tenho nada para falar, não. Perdeu a benção. Existe uma história, deve ser verdadeira, que estava reunidos a diretoria da Colgate, tentando uma forma de fazer a população gastar mais creme dental. E eles estavam reunidos e pensando e discutindo como que nós vamos fazer as pessoas gastar mais creme dental. Alguém já ouviu essa? Já, né? Se eu tiver errado, você me corrige. Aí tinha um cidadão lá que era da limpeza e estava ouvindo a conversa lá na reunião. E o pessoal batendo cabeça. Essa pessoa pegou e falou: faz um bico maior, que as pessoas vão gastar mais. Quem lembra que o bico da pasta de dente era bem fininho e você tinha que apertar e só saía um negocinho? Irmão, você tinha que apertar assim e saía aquele fiozinho assim, dava para passar naquela agulha grossa. Hoje, se você não tomar cuidado, sai tudo na sua apertada. Consequentemente, a gente gasta mais. Os diretores ouviram a ideia daquela pessoa e aceitaram a ideia daquela pessoa e premiaram aquela pessoa, deram um prêmio para ela. Por quê? Porque ela teve ideias, mas ela falou a sua ideia. Falou. E o problema é exatamente isso, que tem pessoas que têm grandes ideias, mas não são comunicativos. E sem comunicação, meu irmão, você não prospera. Você não prospera. Deus disse, Deus falou, Deus fala. E você quer ser próspero e fica de boca fechada. É só para os irmãos aguçar as vossas mentes. Mas nós vamos chegar lá, tá, irmãos? Provérbios 18, 21. Alguém leia. Olha o que o proverbista está dizendo. A morte e a vida está no poder da língua. Quem ama comerá do seu fruto. A morte e a língua. Queridos, você, pela sua fala, vai desfrutar de coisas boas,
como pela sua fala, você vai trazer ruína sobre você. Diferente de Deus. Deus só diz coisas retas. Deus só fala coisas perfeitas. Já o homem não. O homem, por causa do pecado, fala coisas erradas. O homem peca na sua fala. No entanto, a vida e a morte, a prosperidade e a ruína está na nossa boca, está na nossa fala. Deus não erra. Salmos 12, versículo 6 diz, se alguém quiser ler, que a palavra de Deus, ela é purificada, é refinada. Salmo 33, versículo 4, alguém lê também, que diz que tudo que Deus diz é reto. Amém. Então tudo que Deus fala é provado, santificado, purificado. Deus só fala coisa boa. Salmo 33, versículo 4. Amém. Tudo que Deus fala, irmão, acate, porque é reto, é fiel. Já não o homem. Na boca do homem está a vida e está a morte, está a prosperidade e está a ruína. Porém, irmãos, às vezes nós ficamos com medo de morrer e não falamos as boas ideias, e por não falar, nós morremos. Vamos olhar, irmãos, na questão da fala ainda. Jesus fez uso da fala. Jesus 100% homem, fez uso da fala. Mateus 4,19. E alguém, Mateus 5, versículo 2. Amém. Então Jesus chamou os seus 12 discípulos. Ei, vinde após mim. Se Jesus não tivesse chamado, eles viriam? Não. Ei, vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Alguém, Mateus 4, 17. E alguém, Mateus 5, 2. Amém. Jesus pregou o evangelho do reino. Jesus abriu a boca e começou a pregar o evangelho. Por que as multidões vieram até ele? Porque ele não ficou de boca fechada. Aleluia. Tem que abrir a boca, tem que falar, irmão. Mateus 5, versículo 2. Abrindo a boca os ensinava, dizendo: existe duas formas de aprendizado. Existe uma que é muito poderosa. Essa é quase infalível, chamada exemplo. Você vê o exemplo de alguém e você aprende, não é? É quase infalível isso. Aprender pelo exemplo. Mas existe a outra forma, que é... Vamos abrir as nossas Bíblias no livro do profeta Isaías, capítulo